Bom dia, oficialmente. Espero que vocês estejam vendo a apresentação também dessa aula. Confirme aí só no chat se está tudo ok. Mas hoje a gente vai continuar, né, os estudos que a gente estava tendo sobre a vida pós-exílio. Valeu, Júlio, beleza. A vida do povo de Deus durante o exílio e após o exílio, né? Até a última lição, a gente estudou o livro de Ezequiel, conheceu um pouquinho sobre a história dele e percebemos, né, que ele é um profeta bem importante aí. Ele tem um livro bem conhecido, com bastantes capítulos. E aí, a partir de hoje, a gente vai ver um outro livro, um outro profeta, que também é bem conhecido, talvez até mais conhecido por vocês do que Ezequiel, que é o livro de Daniel, né? E a gente vai ver um panorama desse livro, conversar sobre algumas situações, né, que são situações bem famosas, talvez os textos mais comentados do livro de Daniel, mas que, de novo, né, a gente sempre tem muito para poder aprender da palavra de Deus. Mas antes, eu queria fazer, como sempre, algumas perguntinhas para vocês, para poder botar vocês para pensarem aí, ou para refletirem sobre algumas coisas. E aí, a primeira delas, vocês já ouviram falar na LGPD, um tema, uma sigla muito contemporânea, assim, pelo menos eu tenho ouvido falar bastante dela recentemente. Já ouviu falar, mas alguém já ouviu falar nessa tal de LGPD? LGPD é uma sigla para Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei aí que está sendo colocada em prática no Brasil. Desde o ano passado eles estão conversando sobre isso, né? E a partir desse ano vai ser implementada aparentemente de vez. E ela tem muito a ver sobre privacidade, sobre a posse dos seus dados, né, na internet. Então, vocês sabem, vocês estão nas redes sociais, e aí as empresas acabam guardando seus dados, eles podem vender para empresas, né, que vão estar usando seus dados para poder fazer propagandas direcionadas e tudo mais. Então, é uma lei bem atual, assim, e, na verdade, ela tem tudo a ver com essa segunda pergunta, né? Vocês têm essa sensação de que, às vezes, vocês estão sendo observados, ouvidos e julgados o tempo todo? Ou, talvez, não é nem se vocês têm essa sensação, mas é mais fácil afirmar. Todo mundo tem essa sensação e escreve aí no chat em que situações você tem essa sensação, assim. Ontem mesmo eu estava no YouTube assistindo um vídeo e apareceu uma propaganda de uma mulher falando assim, você que mora em São Carlos e quer aprender francês, e aí ela estava fazendo propaganda do curso de francês dela, que é em São Carlos. E hoje também recebi uma propaganda do Jaú, assim. Então, tipo, como é que eles sabem que eu moro em São Carlos, tá ligado? Tudo bem que eu sei que eles sabem porque eu deixo a localização do meu celular ligada, mas é um pouco, sei lá, invasivo, assim. E teve uma outra situação também que aconteceu com meu irmão, que ele falou brincando sobre My Little Pony, estava conversando com alguém, e aí do nada no Instagram dele aparece a propaganda dos brinquedinhos do My Little Pony. E acho que estava tendo o negócio do McDonald's na época sobre My Little Pony e tudo mais. Enfim, e aí às vezes parece que você só fala alguma coisa ou manda mensagem para alguém e aí você começa a receber propaganda sobre aquilo. Então, tipo, a tecnologia tá ouvindo a gente está sendo observado, e talvez essa última parte também, né, sobre ser julgado o tempo todo. Parece que tudo aquilo que a gente coloca nas redes sociais sempre tem alguém para poder dar opinião em cima. De boa, Vinícius, fica tranquilo. Eu vou nem perguntar para você a primeira pergunta. Você é filho de advogado aí, né? Deve ter ouvido falar na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. As brincadeiras à parte, a gente está falando aqui sobre como
a gente tem a sensação de estar sendo observado o tempo todo hoje em dia, né? Tudo que a gente faz tem uma propaganda sendo direcionada para a gente, com base naquilo que a gente está vendo no feed do Instagram ou no TikTok, com base naquilo que a gente pesquisou no Google. Parece que a gente conversa e fala alguma coisa, o microfone do celular está ouvindo a gente e sugere algo. Então, a gente tem essa sensação, né, de que a gente está sendo observado e julgado o tempo todo. Mas, beleza. Tendo falado sobre isso, então, vamos para a nossa lição e vamos contextualizar um pouco. Quem aí já ouviu falar na palavra integridade? E pode me dar uma boa definição. Ou definição pessoal também, né? Do que seria integridade. Pode escrever aí no chat. Eu gosto da definição que o Will costuma dar para essas palavras que terminam em dade. Que basicamente, né, esse é um pós-fixo, vamos chamar assim, né? Tipo, um pedacinho que aparece no final das palavras que tem a ver com identidade, né? E até aparece no final da palavra identidade, inclusive. Mas sempre que você vê alguma coisa dade, pense como identidade daquilo que está antes. Então, assim, resumindo, integridade é a identidade de ser íntegro, né? Tipo, a característica de ser íntegro. E aí, se a gente for pegar no dicionário, né, a definição da palavra integridade, perdão, seria algo desse tipo: estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. Característica daquilo que se apresenta ileso, intacto, não foi atingido, agredido. Aí, aquilo que eu falei, né, caráter, qualidade de uma pessoa íntegra, né, ou identidade da pessoa íntegra. Honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis, honestidade, retidão, característica de quem é inocente, puro, pureza e inocência. Integridade, basicamente, então, né, seria a conduta de alguém que é íntegro. Mas aí eu transfiro o problema de uma definição para outra, né? E aí, então, talvez a frase que eu ouvi uma vez que mais explique o que é integridade. Integridade é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Então, você expressa a sua verdadeira identidade, aquilo que são suas atitudes, aquilo que você fala, mesmo quando ninguém está ali te olhando, você faz aquilo. Então, talvez essa seria uma definição mais explicativa, né, do que seria integridade. Beleza. E essa palavra também vai ser uma palavra muito importante para a nossa lição de hoje, né? Mas indo agora, de fato, para o livro de Daniel, quem aí se lembra, talvez, do contexto do livro, do comecinho ali, qual que é a história? Conta aí pra gente. Pode falar o que vocês lembram. Continuar a história, Júlio. Eu sei que você sabe, você não sabe que você sabe. Isso, muito bom. Brincadeiras à parte, mas é perfeitamente isso, né? Daniel, ele é levado juntamente com seus amigos de uma cidade. E que cidade foi essa? Cidade de Jerusalém. Historicamente, né, aquilo que eu vivo falando para vocês, o reino que era o reino de Israel, né, que Davi estava governando, acabou sendo dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, que era o reino de Israel,
foi dominado pelos assírios, e depois os assírios foram dominados pelos babilônios, e aí, finalmente, por volta do ano 605, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, domina o reino do sul, que era o reino de Judá, governado por Jeroboão, e aí, então, ele leva, numa estratégia de guerra, né, vamos dizer assim, uma estratégia política, ele leva os jovens e as pessoas mais inteligentes das nações que ele conquistava para a capital do seu império. E por que que ele fazia isso, né? Ele tirava a força, basicamente, né, do povo, deixava no meio do reino dominado ali só os mais velhos, os doentes e as crianças, que não poderiam fazer muita coisa contra o reino, e levava, né, os mais inteligentes e os mais sábios para poder colocar eles no meio da cultura do reino babilônico, né, do reino dele, e aí convencer essas pessoas de que os babilônios não eram maus e que servir aos babilônios não era algo ruim. E aí, então, quando essas pessoas que foram dominadas voltassem à sua terra, elas poderiam convencer as pessoas que estavam ali na terra de que, não é preciso você, a gente fazer uma revolta, né, contra os babilônios. A gente pode servir a eles, a cultura deles é melhor, a cultura deles é bacana, vamos ser amigo deles. Então, era uma estratégia de guerra mesmo, e foi basicamente isso que Nabucodonosor fez, né? É o que a gente chama esse evento de primeira deportação. Os jovens são levados, e depois, mais para frente, a gente vai ter a segunda deportação também, né? Uma outra leva de pessoas, outra leva elevada, ó, que ótimo. Um outro grupo, a lavagem cerebral, basicamente. Era feita uma lavagem cerebral com as pessoas mais jovens e mais inteligentes, né? Eles eram convencidos a servir a nação que tinha dominado eles. E aí, um spoiler, talvez, né, do livro de Daniel, que talvez vocês não saibam, mas é que a gente costuma muito falar sobre Daniel como sendo um jovem, né, como ele sendo levado para o cativeiro, como um jovem. Mas saibam, gente, que Daniel, ele viveu muito tempo, e na verdade ele acaba escrevendo o livro dele quando ele está mais velho. A partir do capítulo 6, ele está do capítulo 5, na verdade, né? Ele já está no ano 539, no ano em que os persas conquistam a Babilônia. Ou seja, Daniel passou ali praticamente 65 anos servindo como conselheiro dos reis da Babilônia e da Pérsia. Mais de 65 anos. Então, no final, a partir do capítulo 5, Daniel já não é mais um jovem, ele já é um velhinho, né? Um senhor, um velhinho assim, né? Com seus 80 anos, talvez, por aí, 80 e poucos. Então, a gente tem que entender que Daniel, né, ele viveu muito tempo e serviu muito tempo esses outros reis, né? A gente é importante para a gente entender o teor desse livro. Então, o livro ele foi escrito, essa história é escrita ao longo de bastante tempo, e isso ajuda a entender até mesmo, né, o tamanho do temor que ele tinha a Deus e o serviço que ele fez, né, em obediência, em humildade e tudo mais. Mas sem mais spoilers, depois a gente pode voltar a comentar sobre esse ponto mais para o final dessa lição e nas próximas lições também. Vamos seguindo adiante e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, beleza? Mas, até mesmo com base, né, naquilo que a gente teve na nossa última aula, que a Carol fez e que foi bem legal, e oi, Carol, que está aí com a gente, a gente vai separar, né, em alguns grupos. Estamos aqui em 6 pessoas, então, de 2 em 2, a gente vai ler um capítulo inteiro de Daniel, eu vou dar um tempinho para vocês aí, assim que vocês forem acabando de ler, dá um ok no chat. Mas aí, então, para a gente estar lendo, cada um vai ler um capítulo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os capítulos depois, né? Então, tentem achar o tema principal do capítulo que vocês vão ler e achar, né, podem anotar aí no papel ou na cabeça
destaca com marca-texto, lápis, enfim, faz o que você quiser, mas anote as partes principais de cada capítulo, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre elas depois, e aí todo mundo pode compartilhar um pouquinho do que leu. Beleza? Então, a forma como está dividida aqui na minha tela. Eita, a Carolzinha saiu. Então, acabou de mudar a forma como está dividida aqui na minha tela. Eu vou pedir, então, para a Paulinha e para o Júlio lerem Daniel capítulo 1, do versículo 1 ao 21, né? A Carol vai ler Daniel capítulo 3, de 1 a 30. E aí, eu e o Vinícius vamos ler Daniel 6, de 1 a 28. Beleza? Daí a gente vai ter alguns minutinhos para poder cada um ler os respectivos capítulos. Não precisa ler em voz alta, né? Lê em silêncio aí na sua própria Bíblia. Vai anotando os pontos principais e depois a gente vai compartilhar uns com os outros aquilo que leu e coisas que a gente achou interessante, beleza? Mas é então assim que vocês forem lendo, vão dando o ok no chat. Fechou então? Vinícius, só explicando para Lu, que chegou aqui agora com a gente se dividiu aqui em alguns grupos, cada pessoa está lendo em silêncio mesmo, né? Não precisa ler em voz alta, lendo um capítulo de Daniel, que aí depois a gente vai compartilhar, né, um pouquinho daquilo que leu, contar, resumir a história e contar os pontos principais. E aí, Lu, eu vou pedir para você ler aí na sua Bíblia mesmo, Daniel 3, do 1 ao 30, né, o capítulo inteiro. E aí, assim que você terminar, pode dar um ok no chat, beleza?
saber, pessoal, vocês estão conseguindo terminar aí? Eu vou. A gente vai seguindo, mas aí pode ir terminando aí, Vinícius, não tem problema não. Vamos começar falando do primeiro capítulo. Vendo, eu separei aqui nesse slide aí algumas informações sobre esse capítulo, mas eu queria ouvir o que a Paulinha e o Júlio têm a dizer. Qual que foi a impressão, qual que é a história? Falem aí pra gente. Eu, o microfone é melhor. Vai, Júlio. Bom, então, acho que a gente pode fazer assim. Eu vou ver se eu consigo. Primeiramente, vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Eu vou ver se eu explico até mais ou menos metade do que a gente leu, aí a Paulinha pega mais ou menos o âncora, né, a âncora, e completa a outra metade, aí sim, aí vai ficar top de bola. Eu vou ver se eu consigo explicar tudo certinho. Beleza, Paulinho, beleza. Então, se você não gostou da ideia, pode falar, mas pelo que eu vi, você tá tranquilo, né? É, então, beleza. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, né? Atacou Jerusalém e conquistou Jerusalém, como você propriamente tinha dito, né, Jota? Aí, ele pegou até uns bagulho lá, né? Uns objetos de valor que estavam no templo, mas assim, nada demais. Vamos focar no objetivo principal. Então, né, esse rei Nabucodonosor, ele falou pro o cara lá, né, pegar todos alguns jovens israelitas, né, que sejam da família, digo, da linhagem do rei ou também das famílias nobres. E aí esses jovens deviam ter todos aparência boa, ser, tipo, fisicamente sem nenhum defeito e deviam ser bem inteligentes, pessoas instruídas. Aí ele falou para que eles precisavam aprender a língua e estudar os escritos babilônicos, e eles também deviam comer da mesma comida que o rei. Isso tudo durante isso tudo durante 3 anos de preparo, né? E aí depois desses 3 anos eles estariam prontos para servir ao rei. Aí Daniel ele falou que não estava a fim de comer essas comidas do rei, não. Aí ele pediu para um cara lá, pelo que eu vi, ele chama Aspenaz, ajudar ele a cumprir o que ele tinha pensado, né? Aí foi rolando os bagulho lá,
Aí eles também falaram com o guarda, né? Porque senão ia dar muita tristeza. Aí, a partir do momento que eles foram falar com o guarda sobre um bagulho aí, acho que já passou da metade, se eu não me engano. A Paulinha, se quiser, pode completar. Eu só posso dizer que eles foram falar com o guarda e é isso, né? Agora, o que eles falaram pro guardinha lá, e a Paulinha pode completar aí se quiser. Vai voltar. Mas só comentando isso que o Júlio falou, né? Tipo, desde o começo a gente via que Nabucodonosor não estava afim, ele estava zero afim de respeitar Deus, né? Ele tomou aqueles utensílios lá do templo e ia pegar para poder derreter e colocar nos templos dos deuses dele, sabe? Então, desde o começo a gente via que ele não estava muito afim de respeitar Deus, não. Você pode falar, Paulinho? Então, aí o Daniel falou que não estava muito afim de comer a comida para não se contaminar. Então, ele dá para ver que ele estava sendo fiel ao que ele acreditava. Aí ele falou pro guarda, e o guarda falou que tinha medo do que o rei ia achar. E aí, o Daniel falou que podia comer só legumes, eu acho, e água durante os dias de treinamento que o rei deu para os homens. E aí passou os 10 dias e o Daniel e os outros 3 estavam mais fortes e mais saudáveis que os outros homens treinados que comeram a comida do rei. Aí Deus deu a eles o poder de sabedoria e para Daniel interpretar sonhos. E aí o rei, toda vez que precisava, ele ia conversar com ele sobre essas coisas que Deus deu para eles. Beleza? Muito bom. Valeu, pessoal. Talvez a gente pode resumir essa ideia, né, desse capítulo com isso que eu coloquei aqui no título, essa pressão comportamental. Basicamente, a ideia de Nabucodonosor era imprimir neles uma cultura nova, esse processo de aculturação, né, vamos chamar assim, de que eles estavam recebendo uma nova cultura e sendo educados naquilo que era a cultura dos babilônios. Aí isso que eu coloquei aqui no slide, né, até é um destaque. O rei tenta alterar ou mudar o nome dos jovens hebreus, né, e através disso ele estava tirando o significado do nome deles, basicamente. Porque, pelo menos na cultura antiga, né, o nome ele tinha um valor muito grande, ele indicava muito sobre quem era aquela pessoa e sobre as convicções que ela tinha também, né? Toda vez que você vê na Bíblia um nome que termina em El ou Ias, né, vai ser um nome que está relacionado ao nome de Deus. São nomes, né, que comumente estão falando sobre Deus. Então, o significado de Daniel é Deus é juiz, Ananias, Deus é gracioso, Misael, quem é como Deus, e Azarias, o Senhor socorre. E, na verdade, isso é até um problema que eu tenho, né, porque Daniel, ele continua sendo conhecido como o nome de Daniel nas histórias, só que aí, quando a gente vai falar dos 3 amigos de Daniel, a gente costuma falar Sadraque, Mesaque e Abednego, que não são os nomes hebraicos deles. E a gente, através disso, na verdade, está cumprindo aquilo que era o propósito de Nabucodonosor de trocar o nome deles. Então, Ananias, Misael e Azarias tinham esses nomes, né, que relacionavam eles com o Deus a quem eles serviam. Mas o objetivo de Nabucodonosor, né, e dos babilônios era desconectar os hebreus do Deus a quem eles serviam e conectar eles a outras divindades.
Então, né, Beltesazar, que é o nome que Daniel recebe, Bel te protege. Então, não é mais agora Deus que é o seu juiz. Você não vai confiar na proteção do Deus, o Deus que é o seu juiz, não. Agora quem te protege é Bel. E Ananias passou a ser chamado Sadraque, né? Então, tipo, Aku é o deus lá que era um dos deuses dos babilônios, né? Tem algumas coisas que não deixam muito claro, né? Não se sabe ao certo qual que é o deus a quem se refere. Tem gente que vai falar também que é Marduk, não esse Aku. Mas, basicamente, né, tipo, esse deus é o comandante, o comando desse tal deus. Misael, talvez é o nome que mais imprime, né, que essa mudança foi feita para poder tirar o nome de Deus. Misael vira Mesaque, era uma pergunta como se fosse, né, quem é como Deus, ou para poder indicar que ninguém é como Deus, né, e aí ele recebe o nome de Mesaque, quem é como Aku. E aí Azarias tem o nome trocado também para Abednego, que significa servo de Nebo, Nabu ou Nego, alguma coisa desse tipo. Então, eles estavam tendo a identidade e também, junto com isso, né, a fé deles sendo alterada, ou estava sendo tentado se alterar essa identidade, essa fé deles, trocando esses nomes. E aí, por que essa questão de Daniel querer não se contaminar, pedir para poder comer legumes e água era tão importante? Porque era muito comum que nesses banquetes reais, né, e eles iam ser servidos por 3 anos da comida que o rei comia, essas comidas e bebidas eram normalmente oferecidas aos ídolos. E Daniel sabia disso, né, sendo um jovem e sendo da nobreza de Israel, ele tinha conhecimento de que os outros povos faziam isso. Então, qual que eram as opções dele tomar? Ou eu tomava vinho, ou ele tomava água. A água, normalmente, é uma coisa que você tem sempre ali, né? E não necessariamente ela era ofertada aos deuses. Mas o vinho, ele era na corte real. Da mesma forma, a carne, né? E as comidas que eram preparadas ali iam ser ofertadas aos deuses para depois serem servidas. Mas ninguém ia ofertar legumes aos deuses, isso não era uma prática comum. Então, o fato de ele estar comendo os legumes e bebendo água, ele estava garantindo que aquilo que ele estava comendo não era oferecido aos ídolos. Nisso ele estava colocando nele a certeza de que a consciência dele, né, enquanto ele estava servindo a Deus, estava tranquila, e também servia para poder distinguir e separar ele dos costumes dos povos daquela época. Quem aí estava na sexta-feira, né, lembra que a gente comentou sobre santidade, que significa ser separado do mundo e separado para Deus. Era exatamente isso que Daniel estava fazendo. Ele estava se separando do costume daquelas pessoas que estavam aí junto com ele e estava se separando para Deus, né, e desejando cumprir aquilo que era agradável a Deus. E aí, só uma última coisa também, né, é que tinha a questão legal mesmo na cultura judaica de que eles não deveriam comer animais impuros, comer carne de porco, comer camarão, essas coisas, né? Não sei se tinha camarão lá no banquete real, mas isso era um dos animais que eram considerados impuros também, lula, essas coisas gostosas que a gente come. Na lei judaica, ela era algo considerado impuro, e assim, né, às vezes ele não tinha como saber se aquela carne que estava sendo servida no meio ali do ensopado, alguma coisa, também era um animal impuro. Então, duplamente ele estava se prevenindo, né, nesse sentido. E acho que essa é uma característica muito importante desse comportamento de Daniel. Ele faz isso, gente, não é para aparecer, tá bom? Ele não estava querendo mostrar spoiler, gente, eu sou bonzão, eu vou ficar mais forte que vocês só comendo legume e água, né? Nada disso. E, na verdade, né, a gente vê que esse teste que Daniel propõe, né, ao copeiro, o servo ali da cozinha, né, ele até fica com medo, olha, se vocês comerem, Daniel e seus amigos chegam, né, e propõem de comer só legume e água. E aí o cara que estava comandando a cozinha fala, mas se vocês comerem só isso, vocês vão ficar fracos, vocês não vão aguentar nada.
E, na verdade, eles depois, Daniel propõe, né, um teste. Fala, ó, faz 10 dias isso então. E daí você vê como é que a gente está e a gente pode seguir adiante, em comer só isso ou não. E uma outra coisa, né, que é importante mostrar, indicar para vocês perceberem, né? Esse negócio de tomar vinho ali que estava à disposição, não imaginem que era pouco vinho, não era só para poder acompanhar a comida. Eles tomavam vinho para poder ficar doido mesmo, né? Porque nisso eles achavam que eles estavam se alegrando. E aí, não sei se vocês já viram, né? Infelizmente, uma pessoa muito bêbada, que toma muito álcool, assim, né? E acaba não se alimentando bem, acaba vomitando e tudo mais. Normalmente, a aparência dessas pessoas não é das melhores. Que talvez você encontre um bêbado na rua. É uma situação muito triste, mas objetivamente não é uma das melhores aparências. E é isso que aconteceu com aqueles jovens que estavam ali junto de Daniel e Ananias, Misael e Azarias. Eles simplesmente se entregaram àquela cultura, não, até mesmo, né, infelizmente, alguns dos judeus que foram levados, porque não pense que foram levados só 4 judeus, né, foram levados vários judeus, uma frase um pouco difícil de falar. E infelizmente alguns outros não tiveram esse mesmo cuidado que eles tiveram. Então, é interessante ver como a determinação de Daniel, né, e desses amigos dele mostraram o valor de se obedecer a Deus e de ser fiel a Ele. E tem um comentário na revista que é muito interessante. Ele fala assim: ser cristão é um compromisso que independe do lugar ou das circunstâncias, baseado na fé que se expressa em um comportamento íntegro diante de Deus e das pessoas. E aqui a gente já relembra, né, aquela palavra que a gente falou no comecinho, integridade. É você ser é, verdadeiro mesmo quando ninguém está vendo. Daniel não estava ali na frente dos pais dele. Os pais dele estavam lá em Jerusalém, se não tinham sido mortos, inclusive, né? Ele estava distante, estava ali diante só dos amigos dele e estava diante de uma pressão cultural, né, de todo mundo para poder comer aquilo que era sacrificado aos ídolos, para poder aceitar aquilo que estava sendo ensinado para ele como sendo a verdade e abandonar a fé dele. Enfim, ele estava diante de uma pressão imensa, mas ele não abriu mão da fé dele, não abriu mão daquilo que ele já tinha aprendido e permaneceu íntegro diante de Deus. E aí, né, como que vocês acham que isso tem a ver com a nossa vida hoje, gente? Diante da sociedade, do mundo que a gente vive. Tem alguma semelhança? De que maneiras vocês enxergam essa semelhança? Podem falar aí, gente. Se quiser comentar algo, Carol. Eu acho que não igualzinho, né? Foi naquela época, mas a gente também sofre muita pressão. Gente, falando em pressão, a panela de pressão tá ligada aqui, então tá fazendo barulho. Peraí, que eu vou no escritório. Não, tá de boa. Não tá muito alto, não. Então, aí eu acho que a gente sofre muita pressão também no sentido de ser cristãos hoje. Então, assim, porque o comportamento do cristão é esse e o do não cristão é esse. Então, sabe, porque se você é cristão, não sei, esse tipo de coisa assim, você não vai em festas porque você é crente, você tem todo esse jeito, né, assim. E eu acho que são pequenas coisas, né, mas da gente não se contaminar com esse mundo. Mas principalmente eu acho que a mais forte delas são as ideologias, né, que vem muito forte e que a gente tem que tomar muito cuidado para não se contaminar com elas, né? Porque vem num discurso muito assim, é tudo muito relativo, é tudo muito amor, reciprocidade, respeito e tudo mais. Então, quando vem com esses nomes, a gente fica, mas peraí, a Bíblia também fala de amor, também fala de reciprocidade, também fala dessas coisas. Então, será que não tem como
O Júlio perguntou, ideologia tipo como? Vou dar um exemplo, tipo, assim, que nem, ó, esse mês a gente estão comemorando o mês, né, do orgulho LGBTQ+. Então, a gente está vendo em vários lugares falando sobre isso. E aí, como cristãos, a gente pode pensar assim, poxa, mas a ideia é legal, né? Uma ideia de respeito, de você, né, você não praticar violência com essas pessoas que decidem esse tipo de... decidem, né, amar, sei lá, decidem ser lésbicas ou gays ou assexuadas, enfim. Só que, biblicamente, isso é uma coisa que Deus condena, né? A homossexualidade. É lógico que a gente não vai atacar pessoas homossexuais, a gente não vai desrespeitá-las, deixar de amá-las. A gente tem que fazer tudo isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não se contaminar com essa ideia de que isso é bom, né? De que, olha, tudo bem se eu gostar de meninos e meninas, tudo bem se eu, sei lá, eu viver uma vida assim, dessa forma. E a Bíblia é clara, ela fala que não tá tudo bem, ela fala que Deus criou a família e Deus tem um propósito para a família. Só que falar dessas coisas hoje é muito difícil, porque é muito, né, assim, qualquer pessoa que se posiciona dessa forma, ela é vista como uma pessoa que, né, ruim, muito religiosa, que não aceita, que não respeita. E isso não é verdade. Então, quando a gente estuda a Bíblia e vê os propósitos do Senhor, a gente vê que ele é um Deus, sim, amoroso, cuidadoso, mas que ele também tem princípios para nossa vida, né? E se a gente não toma cuidado, a gente acaba se contaminando com essas coisas. Mas foi isso que eu pensei. Acho que se vocês pensarem em outros exemplos também de outras ideologias que a gente pode se contaminar também. De uma forma geral, né, todas as afirmações que a gente vai ouvir em diversos meios, elas vão tender a ser bem sutis, sabe? Como aconteceu aqui com o povo judeu sendo levado para o cativeiro ali na Babilônia. Tipo, Nabucodonosor não falou, todo mundo vai ter que raspar a cabeça, vai ter que pintar o corpo de preto. Não, ele não falou nada disso. Ele falou, bota esse povo aí numa faculdade, né? Eles vão aprender sobre a cultura dos babilônios, vão aprender a nossa língua e vão comer coisa boa. Tipo, ninguém em sã consciência, pelo menos, iria achar que isso era algo necessariamente ruim. E aí, né, falando, já que eu falei sobre universidade, sobre o contexto universitário, isso é algo muito real. Talvez, né, dentro das universidades, a gente vai ver muito dessa pressão para os estudantes estarem mais, como é que eu posso dizer, mais maleáveis e aceitando mais essas questões de gênero, essas questões de pressões sociais, de movimentos sociais, e aqui, só para deixar muito claro, gente, não estou dizendo que buscar esses movimentos que propõem a igualdade e o respeito é algo ruim, como a Carol falou, são princípios bíblicos, são princípios de respeito, de amor que a gente tem que ter, mas, assim como Daniel teve esse compromisso de não abrir mão da fé dele por entender aquilo que era pecado, a gente tem que agir igual, e é nisso que reside a sutileza. Eles colocam como proposta o princípio, que é um princípio bom, que é um princípio positivo, um princípio de amor, um princípio de respeito, mas não levam em conta aquilo que é o mais profundo na nossa fé, que é a consciência do pecado e que é a consciência da necessidade, né, do perdão e da salvação em Jesus. Todas essas coisas eles estão negando. Basicamente, né, eles negam Deus, mas eles querem as coisas boas que estão ligadas a Deus, assim. E a gente não pode ser influenciado dessa forma, a gente precisa estar atento a tudo isso e, de fato, né, agir como Daniel, Ananias, Misael e Azarias agiram, em submissão a Deus, em intimidade no relacionamento com Ele, e também, né, em integridade. E aí, né, só talvez vocês queiram conversar mais sobre isso, e eu vou deixar vocês tranquilos, e mais para o final desse ano a gente vai conversar mais abertamente, né, sobre esses
essas questões sociais, sobre movimentos de movimentos sociais mesmo, e como a gente pode entender isso com relação à nossa fé, tá bom? A gente vai explicar mais claramente isso para vocês, trazendo alguns textos bíblicos, mas o objetivo é que vocês, pelo menos olhando para a história de Daniel aqui, percebam que a gente tem a nossa fé, a gente tem aquilo que a gente verdadeiramente acredita, e o mundo ele tenta alterar o nosso nome, né, alterar os nossos costumes, alterar aquilo que a gente acredita, com propostas que não são muito alarmantes, assim, não são muito, você tem que sacrificar um cachorro para poder fazer agradar o mundo. A proposta não é essa, é algo muito sutil, e é nessas sutilezas que a gente tem que tomar cuidado. Mas vamos seguir aqui adiante para a gente não gastar muito tempo. O capítulo 3, a Carol e a Luísa leram, se vocês puderem comentar algo para a gente. É meio para eu fazer um resumo da história para depois comentar alguma coisa? Isso, resumir os pontos principais que você leu. Tá. Então, basicamente, a história fala de quando o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua e mandou todo o povo que estava lá na Babilônia adorar. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram porque eles só adoravam a Deus e não adorariam outros deuses que não fosse verdadeiro. E o rei tinha falado que quem não adorasse ia ser condenado a ser queimado na fornalha. E como eles não quiseram adorar a estátua, eles foram condenados a serem queimados, né? E aí, quando eles foram jogados lá dentro, um anjo do Senhor apareceu e eles acabaram não sendo queimados, eles continuaram vivos e o rei se surpreendeu, porque ele até perguntou, mas não eram 3 homens que foram jogados lá? Porque, na verdade, ele conseguia ver 4 e um deles era o anjo. Então, ele pediu para os 3 saírem de dentro da fornalha e depois percebeu que o único Deus que deveria ser adorado é o Senhor, nosso Deus, e ele reconheceu que esse era o verdadeiro. E é isso basicamente a história. Para comentar, eu acho que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham muita fé no Senhor, porque a gente sabe que não é todo mundo que teria coragem de morrer por Deus, né? Tipo, confessar que Deus é o único e verdadeiro e morrer por essa causa. E eu acho que é mais isso que eu notei mais na história. Bem legal, Lu. Só para complementar, né, eu acho legal a parte quando eles falam, né, se o nosso Deus quiser, ele pode nos salvar. Então, eles não falam, tipo assim, olha, eu ordeno que o meu Deus, sei lá, eu ordeno ao meu Deus que ele me salve. Não, ele fala, olha, se ele quiser, ele pode nos salvar, mas se ele não quiser, a gente vai morrer. Então, a gente está pronto para isso. E quando Nabucodonosor vê, ele fala, louvado seja Deus, louvado seja o seu Deus, né, pelo que ele fez. Então, eu acho que é muito bonito ver isso também, como que por meio de todo esse acontecimento, Nabucodonosor conseguiu ver quem era o Deus verdadeiro, né? Uhum. Outro detalhe que eu gosto de reparar nos detalhes, né?
O detalhe que eu acho legal nessa história é que Ananias, Misael e Azarias, eles são jogados dentro da fornalha amarrados, com cordas. E aí depois eles estão lá andando, sem nenhuma corda prendendo a mão e os pés deles. Então, e depois, né, quando eles são retirados da fornalha, comenta-se que eles não tinham nenhum cheiro de fumaça, de fogo, né? Ou seja, o fogo foi o suficiente para poder queimar só as cordas que estavam amarrando eles. E Deus cuidou de proteger todo o resto. As roupas não foram chamuscadas, nem nada disso. E os soldados que jogaram eles dentro da fornalha, só de chegarem perto do fogo, morreram. Então a gente vê que, de fato, Deus estava ali, estava com eles, protegendo e cuidando deles, né? E aí, comentando sobre as pressões do mundo, tem essa pressão, né, de vida ou morte, e, de novo, ela vem por algo muito sutil. Nabucodonosor não publicou um decreto falando, ó, vocês são proibidos de adorar a Deus. Ele falou, ó, eu não vou proibir vocês de adorar o seu Deus, mas vocês também têm que adorar a minha estátua. Quando tocar as músicas aí, vocês têm que adorar. E para nós, né, que a gente adora, a gente sabe que Deus ele é único e ele não quer, não divide, né, a glória dele, a adoração com ninguém. Então, a gente precisava, né, se a gente estivesse naquela situação, a gente precisava agir da mesma forma como os três agiram. E aí, como que a gente vê isso hoje em dia? Tipo, você serve a Deus, você é cristão, beleza. Mas siga o seu coração também, né? Vai de acordo com o seu sentimento. Não acho que o que você está fazendo é errado se você está se sentindo bem com relação a isso. Biblicamente, a gente sabe que não é assim. A gente vai ver que o nosso coração, ele é enganoso, né? E dele procedem os maus desígnios. E Marcos, capítulo 8, versículo 35, estou abrindo aqui, a gente lê assim, Jesus falando, né, para as pessoas, para quem fosse seguir ele. Na verdade, o 34 e 35 diz assim: Depois Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Então, esse é o compromisso que a gente tem que ter. Não é seguir o nosso coração também. Jesus deixa muito claro que a gente tem que estar disposto a abrir mão da nossa vida, das nossas vontades, o que a gente entende e crê, tem fé de que a vontade dele é o melhor para nós. Que o propósito de vida que ele tem é o melhor para nós. E aí, de novo, a gente não pode cair nessas sutilezas do e também. Isso aconteceu muito na história da igreja, né? Logo no comecinho, os judeus falaram, não basta só você acreditar em Jesus, você também tem que se circuncidar. Não basta você acreditar em Jesus, você também tem que fazer boas obras. E aí depois foi evoluindo o negócio, né? Você não basta você crer em Jesus, você também tem que crer e adorar os santos. Não basta você crer em Jesus, você também tem que guardar o sábado, né? Você também tem que dar todo o seu dinheiro para a instituição, para a igreja, você tem que comprar o perdão dos pecados daqueles que já morreram, porque não tem como garantir que quem morreu está salvo. Então, dá todo o seu dinheiro aí, dá um pedaço da sua propriedade, e aí eu vou pedir para Deus perdoar os pecados daquele seu irmão que morreu. Não é assim que acontece, não tem esse e também. A gente lê na Bíblia claramente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem outra forma, é através de Jesus. E se alguém um dia tentar falar para você fazer algo a mais, fala para essa pessoa ir para longe, assim, não dê ouvidos ao que ela tem a dizer. Porque o e também é um problema muito grande e que ele vem na vida cristã para poder destruir o nosso relacionamento com Deus. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Beleza, então vamos para frente. Capítulo 6, quem leu foi eu e o Vinícius. Pode falar primeiro, Vinícius. Tá dando para me ouvir? Beleza. Assim.
Nesse que eu li, o rei Dário, ele separou 120 províncias, né? E aí ele colocou uma pessoa para comandar cada província. E Daniel para fiscalizar esses comandantes, para que nada saísse do controle dele. E Daniel estava se mostrando cada vez mais capaz e responsável. Só que aí os comandantes dessas províncias começaram a querer achar erros e falhas no comando de Daniel, só que eles viram que não estavam conseguindo achar nada. E aí eles decidiram acusar ele em relação às leis de Deus, porque Daniel sempre louvava a Deus, e aí eles decidiram ir falar com o rei para que ele fizesse uma lei que ninguém possa louvar outro Deus sem ser ao rei, né? E aí, quando os comandantes viram, aí o rei Dário decidiu assinar essa lei, e aí quando os comandantes viram Daniel louvando a Deus, foram falar para o rei, e inicialmente o rei tentou achar alguma forma de não. Porque aconteceria que se alguém fosse pego louvando a outro Deus, ia ser jogado na cova dos leões. Só que aí o rei gostava muito de Daniel, e inicialmente ele não queria achar um jeito de não colocar Daniel lá. Mas aí acabou que ele colocou Daniel lá. E aí, no dia seguinte, ele foi lá e Daniel estava intacto. E aí, com isso, o rei Dário decidiu, mandou uma mensagem para o povo, falando para que todos temam a Daniel e a Deus, né? Porque ele viu que realmente Deus tem poder para fechar a boca dos leões. Muito bom. Só os detalhes que eu comentei logo no começo, né? Tipo, lembrem-se que aqui Daniel não é mais aquele jovem, não. Já se passaram 65 anos, né? Nabucodonosor foi rei durante um bom tempo, morreu, veio o filho de Nabucodonosor, morreu, veio o neto de Nabucodonosor, o reino foi dominado por Dario, né, dos persas, e aí, então, durante todo esse tempo, Daniel foi conselheiro dos reis. Ele continuou trabalhando, né, sendo fiel no trabalho que ele estava fazendo. Então, tipo, primeiro, né, olha como Daniel teve essa característica boa. Tipo, ele não se rebelou contra aqueles a quem, tipo, que estavam exilando, né, o povo de Judá. Ele foi obediente a Deus. Ele serviu da melhor forma como ele pôde servir no lugar onde ele estava. E por isso ele foi reconhecido. No versículo 4 é interessante que fala: não encontraram nada para criticar ou condenar Daniel. Ele era sempre leal e responsável e digno de confiança. Tipo, não tem como você achar defeito numa pessoa com esse tanto de qualidade, né? E para poder fazer a inveja deles se tornar uma punição para Daniel, então eles inventam um decreto para poder colocar Daniel contra o seu próprio Deus, né? E Daniel, por causa da sua firmeza, por causa da sua integridade, né? Que a gente está falando tanto, ele não volta atrás, ele continua, ele ora a Deus, né? E é interessante que ele fala, no versículo 10, quando Daniel soube desse decreto, ele foi para casa e foi orar, como ele sempre orou, todos os dias. E ele se ajoelha, né, e ora com as janelas abertas, a janela do quarto dele aberta. Ele tinha esse costume, e ele não quis esconder isso, não era algo de que ele devia esconder, porque se ele escondesse, ele estaria anuindo, né, estaria concordando com a lei de Dario. Ele falou, eu não quero que ninguém veja que eu estou descumprindo a lei, então, de certa forma, ele estava concordando com aquela lei, mas ele decide, né, se submeter primeiro à lei de Deus, sem ter medo da lei dos homens, isso que é algo muito interessante. E é interessante, né, como o Vinícius falou, ver que o rei Dario, ele reconhece que Deus era um Deus de verdade e que Daniel servia esse Deus de verdade, né? Pode falar, Carol. Eu ia só comentar que às vezes a gente vê, né, falando sobre o Daniel, que ele era justo, íntegro, que ele era
que ele tinha todas essas qualidades, né? E a gente pode falar, nossa, mas é difícil ser como Daniel, né? Mas a gente vê na história dele que ele era um homem de oração. Então a gente vê em vários momentos que ele se ajoelha e ora. Então, quem é o Daniel nos dias de hoje, né? É possível existir um Daniel? Eu acredito que sim. Eu acredito que se a gente buscar o Senhor, se a gente ler a Bíblia, orar, buscar a Deus de todo o nosso coração, a gente pode ser essa pessoa que é bem-sucedida. Mesmo num tempo tão difícil que a gente vive hoje, né, tão controverso, tão conturbado, né, politicamente, enfim, em todas as áreas, se a gente buscar o Senhor verdadeiramente de todo o nosso coração, nós podemos ser essas pessoas que marcam a nossa sociedade, que marcam as outras pessoas, né? Que as pessoas vão olhar e falar assim, poxa, essa pessoa tem algo diferente. E aí entra a perseguição, né? Porque e Jesus foi claro, ele falou assim, olha, não é porque você é cristão que você vai viver livre de perseguição, pelo contrário, né? Se Jesus Cristo, que é o nosso mestre, foi morto, quanto mais nós, né, que somos discípulos dele. E foi isso que aconteceu com o Daniel, né? As pessoas más que queriam prejudicar ele foram lá. Você vê que eles foram lá e falaram para o rei assinar um negócio. Então, assim, isso nem partiu da cabeça do rei, partiu dessas pessoas más que foram lá, porque eles queriam acusar Daniel. Então, a gente vivendo de forma a agradar a Deus, a gente também vai sofrer esse tipo de perseguição. Acho que principalmente na escola, na faculdade, quando a gente se mostra, né, pessoas que buscam e servem o Senhor, isso vai muito contra o mundo, muito contra as coisas que o mundo prega, né? Então isso também vai ser perseguição para nós. Mas isso não é motivo de fazer a gente desistir, né? Porque se a gente vê o cuidado e como o Senhor estava presente ali na vida de Daniel, não importava o que faziam para ele de mal, mas Deus sempre estava com ele em todos os momentos, né? Exatamente. E se coloca no lugar de Daniel, né? O que é mais fácil? Você fechar a janela do seu quarto para poder orar e não correr perigo de vida, ou tá disposto a morrer por seguir a Deus, né? Então, a gente vai ver essa frase aparecendo muito. O importante é ser feliz. Não precisa fazer um sacrifício tão grande, né? O decreto durava só 30 dias, era só não orar para Deus durante 30 dias, depois você voltava a orar, né? Não precisa você parar de orar para sempre, são só 30 dias, não é muita coisa. Você não precisa deixar de ler a Bíblia, né? Lê quando dá vontade, né? Não é muita coisa assim, você não precisa se relacionar com Deus todo dia. Então, são ideias que parecem ser convincentes para a gente. Mas Daniel, ele não queria ser feliz, ele queria ser fiel a Deus. E isso que destaca ele dos demais, né? Isso que deve estar imprimido nas nossas mentes também. Tem que estar na disposição do nosso coração. O importante não é ser feliz, o importante é ser fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, a felicidade é consequência. Porque a felicidade, muitas vezes, que o mundo sugere para a gente, é uma felicidade vazia, né? E que não nos completa de verdade. E aí, se a gente vai lá em Mateus 6:24, a gente vai ver que é impossível servir a dois senhores. É impossível servir a Deus e a nossa própria vontade, a nossa própria felicidade, servir ao dinheiro e a Deus, servir alguma outra coisa junto de Deus. Não, a gente precisa servir a Deus e a Deus somente. E Daniel tinha essa disposição. E aí o comentário que a lição faz aqui também é bem interessante, né? Ele fala, Deus nos sustenta e protege em todas as situações, e se agrada quando nos dedicamos a cumprir seus mandamentos, no trabalho ou no relacionamento com Ele, de forma a glorificá-lo em nossa vida. E a parte mais legal é que Deus também deixou os leões felizes, né? Porque depois de terem passado eles estavam com fome já, quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel não foi comido, Deus mandou o anjo para poder fechar a boca dos leões. E aí, então, depois disso, Dario, ele pega aqueles homens que acusaram Daniel e lança eles na cova dos leões. E aí, a gente vai ler, né, que antes mesmo deles caírem no chão, eles já foram atacados e mortos. E Deus deixou os leões felizes, né, deu a refeição para eles. Enfim, só um comentário que a
a revista brinca aqui também, né? Mas que mostra pra gente como Deus é fiel e como aqueles que intentam o mal contra os filhos de Deus, né, não vão prevalecer. A gente não tem que levar na nossa própria mão a responsabilidade de fazer justiça, né? A gente tem que confiar na justiça de Deus. Se a gente vê situações de corrupção no mundo, se a gente vê situações de maldade no mundo, a violência não deve partir das nossas mãos, né? A vingança não vem das nossas próprias mãos. A gente tem que saber que a vingança pertence a Deus e o nosso papel é ser fiel a Ele, como Daniel foi. Então, para poder fechar, pessoal, tem esse versículo aqui, que serve de consolo para a gente. Olhando para a história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Eles foram levados para longe do seu povo, para longe dos seus pais, da sua família, da sua terra, para um povo com uma língua distinta e com uma cultura distinta. Ananias, Misael e Azarias foram jogados na fornalha por causa da sua fidelidade a Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões por causa da sua fidelidade a Deus. Mas a promessa de Deus para eles e para nós, né, para todos os cristãos é essa. Quando vocês passarem por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessarem rios, vocês não se afogarão. Quando passarem pelo fogo, não se queimarão. As chamas não lhe farão mal. Em todas as situações, em todas as dificuldades, por mais complicado que for, Deus está ao nosso lado. E essa promessa é uma promessa dele para a eternidade. Então, lembrando do começo, né, a gente conversou um pouco sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a sensação de que muitas vezes a gente tem de estar sendo observado, né, julgado pelas pessoas ao nosso redor, está sendo ouvido pela tecnologia, recebendo notícias e propagandas de acordo com aquilo que a gente tem procurado na internet, né? Mas vamos nos lembrar, gente, que a gente tem alguém que nos observa o tempo todo, que é o nosso próprio Deus. Ele vê nossos pecados, isso é verdade, a gente sabe que os nossos pecados têm consequência, mas quando a gente pede perdão a Ele, a gente reconhece a Cristo como nosso Salvador, a gente pode ter a plena confiança de que os nossos pecados estão perdoados e que Deus está ao nosso lado, Ele vai nos sustentar. Ele olha para o nosso sofrimento e para a nossa dor e Ele não é apático com relação a isso, né? Ele entende o nosso sofrimento e Ele dispensa o amor sobre as nossas vidas, o amor que a gente precisa no meio das dificuldades. Quando a gente precisa de conforto, de consolo, de um abraço, Ele está ali com a gente. Ele vê a nossa intenção do coração, a verdadeira intenção do nosso coração, quando a gente vai fazer alguma coisa. E Ele conhece o nosso amor. E aí, então, olhando para a vida de Daniel, né, e dos amigos dele, a pergunta que sobra para nós é essa: a gente tem sido íntegro? A gente tem feito aquilo que é bom e verdadeiro em todo o tempo? Ou a gente só faz na frente das pessoas para poder agradar, e aí quando as pessoas viram as costas, a gente fala mal delas, a gente mente? A gente busca agradar a Deus só quando a gente está na igreja, só quando a gente está aqui nas programações da UPA, e a gente quer falar bonito, a gente quer falar dos versículos, mas aí depois, quando a gente sai desse momento, a gente se esquece de tudo e peca livremente, sabe? Deus, ele não é um Deus que governa só a nossa vida quando a gente está na igreja. Ele é um Deus que governa a nossa vida em todo o tempo. E é por isso que a integridade é algo tão importante. A gente tem que ser íntegro, né? Fiel a Deus em todo o tempo. Integridade é fazer aquilo que é correto, mesmo quando ninguém está vendo. Então, que a gente seja íntegro nas nossas vidas, né? É isso. Carol falou, a gente negocia os valores da nossa fé muito facilmente e, às vezes, a gente nem conhece esses valores como a gente deveria. Então, que a gente busque conhecer a Deus, busque permanecer firme, né, na nossa fé e não abrir mão daquilo que a gente acredita por pouco, mas que a gente esteja com o nosso propósito firme em Deus, desejando ser íntegros como Daniel e seus amigos foram. É isso, pessoal. Carol, você pode orar para a gente encerrar? Amém. Posso sim. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais essa aula. Muito obrigada porque podemos estar reunidos aqui em volta da Tua palavra, lendo e aprendendo. Obrigada porque mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, mesmo a gente muitas vezes negociando a nossa fé por tão pouco, mesmo a gente muitas vezes dando as costas para o Senhor nos ama e o Senhor mandou seu Filho para morrer no nosso lugar, Pai.
Senhor, obrigada por falar conosco nessa manhã. Obrigada porque, por meio da vida de Daniel, nós aprendemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós precisamos melhorar, Pai. Então, nos ajude no nosso relacionamento contigo, que nós possamos ser fiéis a Ti em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Pai. Nos ajuda a ler a Tua palavra, a ter disciplina espiritual, a buscar o Senhor em oração, que a gente esteja sempre próximo ao Senhor para saber lidar com tudo que aparece no nosso caminho, Pai. E que as outras pessoas possam ver em nós a Tua glória, o Teu reino na nossa vida, Pai. E que nós possamos ser testemunhas do Teu amor, da Tua verdade, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas e nos ajude, pois sabemos que esse não é um caminho fácil, sabemos que louvar e engrandecer ao Senhor é ir na contramão do mundo, é ir na contramão do que muitas vezes as pessoas acreditam, e isso traz para nós perseguições, isso traz para nós coisas ruins, Pai. Então que o Senhor nos proteja, nos ajude, nos fortaleça quando a gente tiver que defender a nossa fé, quando a gente tiver que falar sobre aquilo que a gente acredita, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém.